Foi fantástico, foi muito boa. Está gravado no YouTube da Abrazel, Abrazel Bahia. Pode ir lá ver. Tivemos o prazer de estar dividindo o espaço com essa figura que eu não cansarei nunca de dar o meu testemunho do quanto esse cara tem um lado humano e paciente, porque na primeira abordagem por telefone, no dia de madrugada, eu falei, meu amigo, eu quero ajuda de verdade, e ele prontamente, é isso, você está no caminho certo, vamos para lá que daqui a pouco as coisas vão melhorando. Quando melhorou de novo, olha ele aqui chegando junto e trouxe uma proposta extraordinária para a gente estar tocando o barco juntos. Queria apresentar a vocês nosso superintendente do Banco do Nordeste, José Gomes. Seja bem-vindo, meu amigo, à sua disposição e traga suas boas notícias para a gente. Obrigado, Luiz Henrique, obrigado, Léo, obrigado a todos aí da Abrazel. É muito interessante essa interação com vocês. Desde que essa crise começou fortemente, o Banco Nordeste, como um banco público, tem um papel fundamental nesse momento, fazer o contraponto anticíclico de depressão, que é um problema médico e sanitário. Nós temos essa missão de procurar trazer a economia de volta para um ponto de crescimento. Esse momento, como a gente tem discutido, é um momento de manter as empresas vivas. Elas estão sem poder operar, principalmente os setores mais afetados, como é o caso do segmento das empresas da Abrazel, restaurantes, bares, que estão fechados em sua grande maioria. Então, o Banco Nordeste tem um papel fundamental como agente do governo federal, do Ministério da Fazenda, do Ministério da Integração, de suprir crédito para que o maior número possível de empresas possa se manter viva, mesmo sem operar aí, preservar o emprego, e aguardando o momento em que o problema médico vai passar e a economia vai ter que voltar. Então, a gente vai procurar dar esse suporte. O nosso papel é esse, é um papel de fazer o contraciclo aí dessa situação que estamos todos atravessando. E estamos incluídos de muito bons propósitos, né? Desde o início, a gente discutiu que a nossa intenção não é fazer marketing, não é fazer firula, é efetivamente procurar atender as empresas. Detalhamos para você, que está sendo repassado para as empresas do setor, as condições das nossas linhas, as opções que temos de renegociar dívidas de quem é cliente já, as condições para conceder crédito novo a quem é cliente. Nosso papel é esse, eu fico à disposição aí para esclarecer cada vez mais aos segmentos de vocês. Em linhas gerais, José Gomes, o que é que vocês estão apresentando? Como é que funciona essa parceria com a Abrazel, que é um modelo que está sendo replicado aí, mostrando a importância das entidades empresariais, desse caminho, desse canal, né? Como é que foi montado essa logística e essa situação na parte operacional, né? Na parte de fazer acontecer? É muito importante a atuação organizada junto às entidades de classe, né? Dos setores que cada entidade dessas representam. Então, a Abrazel, a gente fez questão de procurar, como dito aqui, porque representa um dos setores mais afetados, né? Talvez o maior número de empresas paralisadas sejam desse setor, além do turismo, e tem uma relação entre ambos, né? Hotéis. E a gente ficou buscando a melhor forma de atender com efetividade e organização. Então, para a gente não é interessante só estar divulgando junto às empresas do segmento, olha, o Banco Nordeste tem linhas assim, assado, tem tais e quais opções. O importante é a gente poder, com o apoio de vocês, que já tem esse setor, ou as empresas desse setor, fazendo parte de uma organização, com o apoio de vocês, a gente fazer com que as informações cheguem de forma organizada às empresas, que captemos dessas empresas, por intermédio de vocês, os elementos iniciais que a gente precisa para, de maneira rápida, sinalizar o que a gente precisa para atender a cada empresa. E nessa interação, a interface entre o Banco do Nordeste e a Abrazel, a gente espera atender um número muito maior do que o que seria atendido se, de forma desorganizada, as empresas nos procurassem. Isso é importante, a gente criou juntos, né, um formulário
online, que as pessoas podem já fazer um preenchimento desse formulário de forma objetiva para poder amparar e criar esse mecanismo que nós falamos, né? Nós funcionamos, entre aspas, né, fazendo, como um agente que está fazendo essa interlocução entre as demandas, organizando isso e levando ao banco. O importante, cada um na sua função, somando para o texto, né, que eu acho que essa, inclusive, é uma grande preocupação que nós temos desde o começo, Zé, que é exatamente conseguir ofertar solução de forma organizada, porque nessa agonia, né, casa que falta pão, todo mundo grita, ninguém tem razão, né? Então a gente precisa dar uma acalmada e fazer com que essas coisas tenham esse fluxo para que a gente possa ajudar a ser ajudado. Essa é uma das grandes missões que a gente tem hoje, não é? É verdade. Nas primeiras reuniões que tivemos, a gente passou para vocês, olha, a gente precisa desse conjunto de elementos iniciais, CNPJ, nome, endereço, contato, estimativa de faturamento, estimativa do valor desejado de capital de giro, né? E aí vocês, muito hábil e inteligentemente, não, a gente faz uma pesquisa através dos instrumentos do Google, e foi lançada a pesquisa junto às empresas do setor. Acho que um grande número de empresas já respondeu. Vocês estão catalogando esses dados. Não sei se o prazo acabou hoje, se vamos estender. Não, é isso que eu ia até falar com você. Aproveita que a gente já está ganhando tempo de tudo e o papo vale para todo mundo. Estou com ela aberta aqui na minha frente. São já 79 respostas. E a minha ideia, eu queria até validar isso com você, é deixar ela no ar para as pessoas que forem chegando, a gente vai alimentando. Porque esse fluxo, a princípio, não precisa ser interrompido, não é isso? Claro, claro. Vocês vão dando subtotais, mandando para a gente. Isso. Já podem vir na segunda-feira e já para os empresários, né? Esses elementos chegam, a gente faz a verificação inicial, ver quem é cliente, quem não é, ver se há compatibilidade entre a estimativa do valor de financiamento, do faturamento anual e a estimativa do valor que se pretende, ver elementos, os requisitos básicos para atendimento bancário estão atendidos e a gente já devolve 48 horas depois para vocês a orientação. Olha, peça a empresa tal para procurar, para nos encaminhar, a agência tal vai atendê-la, gerente tal, e aí passa a interação com as agências. E esses dados eles vão estar sempre numa planilha que vai ficar sendo trocada entre nós dois, Banco Nordeste e a Brasel. Essa planilha ela vai ser atualizada a cada dia e vai permitir que a Brasel acompanhe se os processos de cada uma das empresas estão merecendo a celeridade, se estão avançando, se estão sendo dados os retornos conclusivos de ponto de vista de contratação ou de não contratação, por quais motivos, para que cada um tenha informação, nada pendente, né? Então, a gente espera, com essa interação, ter uma celeridade muito maior do que seria o atendimento espontâneo, as empresas procurarem, os restaurantes, os bares procurarem cada um fazer seu próprio papel. Esse caminho está aberto também, é bom que se diga, mas do acesso via a Brasel, ela acaba se tornando uma alternativa que pode dar ao processo uma celeridade maior, porque o acompanhamento é mais perto. Entendi. Isso para ficar claro para as pessoas, Zé, antes da gente entrar até no detalhe da oferta de crédito, que eu acho que isso é importante a gente também detalhar um pouco, mas é importante que se diga, nesse fluxo, qual é a responsabilidade de cada um e os tempos esperados, porque todos têm uma sensação de que os processos de projeto, mais do que a sensação, você sabe disso, parceiro, é papo reto, é naquela história de que os processos são burocráticos, a coisa não anda, demora para sair, o que na nossa experiência que a gente tem conversado, acho que não tem 3 dias que a gente está falando. Então, ela está extremamente célere, mas é importante porque, às vezes, algumas etapas que parecem que estão travando, não estão na mão, né? A bola vai girando na roda e, de repente, aparece e não fica muito claro isso. Porque a coisa mais importante agora é a gente entender aquele processo, ajudar para ser ajudado, né? Porque, às vezes, não adianta ficar em berço esplêndido falando que não está sendo ajudado e você ali com a mão estendida e a pessoa não pega, né? Então, qual é o pedacinho de cada um nesse latifúndio aí? Pronto.
Então, assim, a gente deve estar recebendo, depois da pesquisa que foi formatada por vocês através dos instrumentos do Google, e a captura dos elementos, já tem aí elementos de 70 empresas, a gente deve estar recebendo 79. 79, a gente deve estar recebendo essa planilha na segunda-feira e ficou o nosso compromisso de, em até 48 horas, a gente ter uma devolutiva. A planilha ela vem com o CNPJ, com os dados das empresas, então já tem uma equipe montada no banco, aqui na superintendência, e nós estamos fazendo essa centralização para facilitar o trabalho da nossa rede de 59 agências em todo o estado. A maior parte das empresas, nesse primeiro momento, é da região metropolitana, é da cidade de Salvador, da capital. As empresas do interior também vão estar contempladas nessa parceria. Então, a gente devolve em 48 horas a sinalização de quem é cliente, se está normal, se está com atraso, se está normal, ótimo, qual o valor do limite, quanto ele pode tomar, aí vocês já sinalizam para essa empresa. Se não está normal, se tem crédito em atraso, a sinalização de que precisa regularizar, e a gente entra já no detalhe das linhas, porque tem condições especiais também para regularizar, para prorrogar as dívidas em atraso e para prorrogar também as parcelas a vencer dos próximos meses. E se tiver com alguma necessidade de ajuste de dívidas em outros bancos também, ou em outras atividades, a gente vai sinalizar isso. As empresas que vão precisar fazer esses ajustes, elas vão ter um tempo para se ajustar e poder voltar para que a gente faça o cadastro e conceda o limite. As que já estão sem nenhum problema de restrição, mesmo não sendo clientes, as clientes, a gente já disse, a gente vai encaminhar já direto com a agência a sinalização de que, olha, procure um empresário para que ele venha tomar o crédito, e a gente fala já sobre as condições e o processo de crédito. As que não são clientes, a gente já parte com a orientação de, pode fazer o cadastro, os formulários vão estar disponíveis aqui, vocês encaminham para a empresa, ela deve procurar a agência tal e o gerente tal que vai dar os encaminhamentos. E aí ela procurou a agência com a documentação de cadastro, o gerente vai estar sendo acompanhado por nós na superintendência, e o nosso acompanhamento, se falhar, vai estar sendo monitorado pela Abrazel, se demorarmos no retorno. E aí, à medida que o cliente entregue a documentação na agência, a agência conclua cadastro, prepara limite de crédito, concede o crédito. Ou o cliente está demorando a entregar o documento, né? Demora. Então, a gente também vai passar para a Abrazel. A empresa tal foi contactada, está entregando a documentação, não nos impute esse atraso, essa demora, porque a gente não pode fazer nada se o cliente não manda os elementos. É verdade, por isso a importância dessa história, porque ela se inicia desde o momento do preenchimento da pesquisa do Google Form, né? Ou seja, o direito não socorre a quem dorme, né? Então você tem que chegar ali, dar uma constância de dados, dar o conteúdo das informações, passar por esse quadro que a gente apresenta em 48 horas essa relação de retorno, e a partir daí as intervenções, né, de alinhamento de processo. Aí vem outro suspiro de todo mundo na prática. O volume de documentos e o que ele precisa gerar. Como é que isso está sendo abordado nessa nova chegada do banco? Isso. Então, essa fase primeira, né, de interação já com os dados das empresas que manifestaram interesse no crédito ou na renegociação, ela tem uma nova sequência, uma nova fase, a partir da entrega dos elementos de cadastro. Então, ela entregou os elementos de cadastro, e o cadastro ela vai ter duas opções. Ela vai ter a opção de fazer o cadastro direto na nossa página, um cadastro online, ou a opção de fazer o cadastro a partir do formulário que a gente vai mandar, ou que pode ser baixado na internet. Ela preenche o formulário e a lista de documentos é basicamente contrato social, demonstrativo da receita, se ela é do Simples, o extrato do Simples com o recibo do PGDAS, contrato social e alterações, ficha cadastral preenchida e os documentos dos sócios ou do sócio. Identidade CPF, comprovante de endereço do sócio, comprovante de renda do sócio. E aí a gente faz o cadastro da empresa, dos sócios, e passa para a fase seguinte, que é concluído o cadastro, a gente já pode automaticamente apertar o dedo no botão lá no sistema e ele já gera um limite de crédito. Aí, em função do limite de crédito, a gente vai preparar o contrato para a obtenção do crédito. E aí, o limite de crédito, ele vai depender de fatores como faturamento da empresa, capital integralizado
que está informado no contrato social e o nível de endividamento. Então, assim, a gente trabalha com uma estimativa média de que cerca de 10, 15 ou 20% do valor do faturamento anual é o limite que geralmente é gerado para uma empresa operar com capital de giro. Ele vai ser maior ou menor se o capital integrado dela for muito baixo ou se o endividamento dela for elevado. Então, assim, a gente tem acesso, os bancos de um modo geral, acesso aos sistemas e às informações, acesso ao sistema do Banco Central, que dá umas informações sobre a situação do endividamento das empresas em outros bancos. Então, calculou lá 20% do faturamento bruto anual. O próprio sistema de cálculo do limite, ele varre com o algoritmo dele as informações disponíveis no Banco Central sobre quanto de endividamento aquela empresa tem. Então, se ela vai ter lá um limite, se ela não tivesse endividamento nenhum, ela tem lá um limite de 20%, 25% do faturamento bruto. Se ela tem um endividamento de 5%, ela vai ter só 20%. Se tem um endividamento de 10%, ela vai ter 15%, 10% de limite gerado no Banco do Nordeste. Mas, no geral, os limites geralmente são suficientes para atender às necessidades de giro dos clientes. E aí a gente fala, em seguida, ou quando você quiser, sobre as condições das linhas. Isso. Pode já pegar a trilha, como você já está aí, já na respirada, já vai em frente. As frentes são duas. A primeira é regularizar a dívida do cliente do BNB que tem atraso. Então, a resolução 4782 do Conselho Monetário Nacional, Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, Banco Central, ela permite que as empresas que têm dívidas em atraso desde dezembro até o presente, essas dívidas sejam prorrogadas por até 6 meses para frente, juntando as parcelas a vencer. Essa é a resolução 4782. Aí, na segunda-feira, saiu uma nova resolução especificamente para o Banco do Nordeste, também do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, a preocupação do governo federal, do Ministério da Economia, com a situação das empresas do Brasil, com a situação da economia. Uma nova resolução saindo, dando um prazo de carência para quem tem atraso até 90 dias passados, uma carência adicional até 31/12 desse ano. Então, quem tem atraso até 90 dias e tem parcelas a vencer, só vai pagar parcelas agora a partir de janeiro de 2021. Então, regularizou a dívida, ou mesmo não tendo dívida em atraso, prorrogou as parcelas a vencer até 31/12, é um standstill, que os economistas falam, uma parada nos pagamentos, aí ele toma o crédito novo. O crédito novo, nós temos duas opções. A opção que tínhamos até sexta-feira da semana passada é uma concessão de um giro por 36 meses, com 3 meses de carência, a taxa de 4,3% ao ano. Isso dá em torno de 0,35% ao mês. Aí o governo federal, o Ministério da Economia, o Banco Central, divulgaram segunda-feira uma nova resolução com uma linha muito mais especial. A taxa de juros é de apenas 2,5% ao ano, fixa, e para tomar um capital de giro, para pagar com carência até 31/12, o pagamento só começa a partir de janeiro, e um prazo de 24 meses para pagar. Então, é uma taxa de juro real negativa. Nós temos uma taxa de 2,5% fixa, nós temos uma inflação projetada pelo IPCA de 3,5%, então ela já tem 1 ponto percentual a menos do que a inflação, taxa real negativa, e temos uma taxa Selic, que é a taxa de referência do mercado, de 3,75%. Então, é uma taxa quase metade da taxa Selic de negativa, né? Os bancos geralmente operam com taxa Selic mais spread. Então, essa taxa especial é uma taxa que tem um spread negativo. Ele é abaixo dos 3,75 da Selic, 1,75 abaixo. Ele é só 1,25 abaixo. Ele é só 2,5. Então, 2,5. Essa linha especial, ela tem um teto de 100 mil. Esse teto atinge uma grande massa de pequenas empresas. Mas para giro, né, Zé? Para giro. Para giro. Quem tiver necessidades além dos 100 mil, que é o teto dessa linha, e por que esse teto? Porque a linha
ela está trabalhando 3 bilhões no orçamento do FNE. O FNE, a fonte de recursos é a arrecadação de IPI e imposto de renda. O FNE tem um orçamento anual para as operações normais. O governo separou 3 bilhões para destinar o maior número possível de empresas para que se mantenham vivas e preservem empregos. Então, botou um teto de 100 mil, porque quanto mais empresas tomem 100 mil, melhor esse orçamento vai estar sendo utilizado e melhor o número de empresas que vão se manter vivas. Quem quiser, além do teto de 100 mil, e tiver um limite de crédito calculado, além de 100 mil reais, vai poder pegar um complemento de capital de giro com a linha inicial que eu falei, com prazo de 36 meses, com a taxa de 4,3 ao ano. É uma taxa maior do que 2,5, mas são duas taxas muito baixas. Essa de 4,3 ao ano, comparado com 3,75 da taxa de referência básica, Selic, é uma taxa que tem um spread muito pequeno, irrisório, né? E comparado com as taxas de mercado, não tem comparação. Hoje se toma um capital de giro de mercado a 1%, 1,5% ao mês. Né? Isso dá quase 12, 15 ao ano. Estamos falando de uma taxa de 4,3, dessa modalidade complementar. Para quem ficar só nos 100 mil, é uma taxa de 2,5, é uma taxa muito baixa. A gente está falando, então, nessa maior, quase 1/3 do que o mercado está oferecendo, né, de taxa, e quando vai para 2,5, isso vai para menos de 25% do que o mercado está, menos de 1/4, né? É muito menor, muito menor. A taxa é muito baixa mesmo. Realmente faz parte do esforço do governo federal, do conjunto de medidas que o governo tem tomado para minorar os efeitos dessa crise, né? Que é uma crise médica, sanitária, com reflexos diretos na economia. A maior catástrofe da história da humanidade, né? Com certeza. Me diga uma coisa, que são mais outras duas fontes sempre de preocupação. É a questão da certidão negativa de débito e as garantias. Como é que isso funciona dentro dessa estrutura? Importante. Então, assim, a grande maioria dos créditos vão poder ser feitos com garantia apenas de aval. Então, a gente calcula, geralmente o parâmetro que usa em torno de 20%, 15% do faturamento bruto anual é o limite de crédito. Então, uma empresa que tem 1 milhão de faturamento, ela deve calcular um limite de crédito aí da ordem de 200 mil, né? Um endividamento normal, se ela tiver um capital integralizado compatível com um faturamento de 1 milhão, então calcula-se aí um limite de crédito da ordem de 200 mil para capital de giro, ela vai poder usar até metade desse limite, garantir apenas de aval. Então ela vai poder usar 100 mil, que é mais ou menos o valor do teto da linha, com garantia apenas de aval. Aí, aval de quem? Pode ser do próprios ou dos próprios sócios. E os sócios precisam ter renda, o valor, 1/3 da renda mensal é mais ou menos a compatibilidade que tem que ter com o valor da parcela, ou um patrimônio. Um patrimônio que não precisa ser vinculado, ele só tem que ter o patrimônio no nome dele, um veículo, um terreno, uma casa, no valor da operação. Não vai ter vínculo de hipoteca. Então ele vai ter essas duas opções, ou a opção conjugada. Se ele não reúne as condições de dar o aval, ele pode ter o aval de um terceiro, um parente, um amigo, né? Um pai, um cônjuge. Tem essa opção também. Mas da prática que a gente tem no cotidiano, a gente opera muito com micro e pequenas empresas, geralmente o aval não é um problema. E as operações de crédito, elas precisam de garantia, né? E a certidão negativa de débito? Ah, tá. As certidões, elas estão, dentro das medidas que o governo tem implementado, elas têm sido dispensadas, né? Certidões, elas estão sendo dispensadas, né? Elas não serão exigidas para esses créditos emergenciais. Ótimo. Então, isso é uma das grandes preocupações, porque você sabe que nessa vivência que nós estamos de colapsar e entender que tudo é um sistema, tem acontecido muitas preocupações aí agora junto aos fornecedores, né? Exatamente desses débitos, para que a gente não negative e não trave o problema, não trave a circunstância, né? Então o giro pode ser aí um grande elemento de oxigênio para sustentar toda essa cadeia girando aí
e as coisas acontecerem, né? Porque você nos trouxe hoje pela manhã também um entendimento muito claro, e eu acho que o momento também nos ajuda a entender o porquê de tudo isso, né? Que é uma proteção daquilo que você estava falando, da robustez do sistema brasileiro regulatório em função disso, e o porquê disso, né? Por que essas coisas acontecem? Não é porque o banco é malvado, né? É porque tem uma estrutura a ser pensada por trás disso, não foi isso? É verdade. Estava hoje na reunião virtual com a direção da Brasel. O sistema bancário ele tem toda uma regulamentação, porque se ele não for regulamentado e se ele não tiver uma estrutura de segurança, ele pode provocar a queda de banco, e a quebra de um banco geralmente acaba levando outros bancos e provocando algo que foi abolido há muito tempo com as políticas feitas desde a época do presidente do Banco Central, Arminio Fraga, né? Acabou-se o risco sistêmico, né? Quando foi instituído o sistema brasileiro, há mais de uma década atrás, o risco de um banco quebrar ele diminuiu muito. Ele diminuiu porque a regulamentação é feita de modo a que um banco não se alavanque, não se exponha demais. Então, o banco ele tem critérios para conceder crédito. Ele tem critérios para estabelecer um limite do percentual do faturamento para se expor com o cliente. Ele tem um critério para garantias que tem que ser vinculadas, por mínimas que sejam a cada operação, para evitar que ele faça muitas operações que exponham a risco, e aí ele acaba provocando um nível elevado de provisões, né, de necessidade de armazenar recursos para prevenir ou precaver do não recebimento de créditos mal dados, que podem acabar quebrando o banco e elevando o risco sistêmico. Então, há todo um mecanismo de controle para que o sistema financeiro seja sólido. Às vezes o cliente vê isso como é muito burocrático, é muito cheio de detalhes, mas as economias que não têm um sistema bancário sólido, elas têm dificuldade para se desenvolver, elas têm dificuldades para se estabilizar, né? Então, esses mecanismos eles são necessários e eles permitem, mesmo com eles, que uma gama muito grande das micro e pequenas empresas tenham acesso, principalmente ao crédito bancário nos bancos públicos, entre os quais o Banco Nordeste, que é o Banco de Desenvolvimento da região menos desenvolvida do Brasil. Ótimo. E aí, Zé, a gente tem, só para recapitular, que nas linhas que estão sendo ofertadas, aonde que nós podemos fazer, né? Pegou o recurso, posso gastar em quê? Posso investir em quê? Quais são essas fontes? Elas dizem respeito a que utilidade que pode ser dada ao dinheiro? O capital de giro ele é destinado à aquisição de insumos para empresas industriais ou de mercadoria para empresas comerciais e prestação de serviços. Os restaurantes e bares, restaurantes principalmente, têm um quê na produção da cozinha e de comércio na venda dos pratos no atendimento, né? Então, essa linha é destinada para pagamento de capital de giro, entre os quais salário, que é um item de giro, contas de água, de energia, de tudo mais. Só que esse crédito ele não está chegando agora para ninguém fazer novas compras, porque os restaurantes estão até fechados. Quer dizer, no primeiro momento, eles chegam para dar ao empresário as condições de pagar as coisas que ele tem em atraso aí. Quem é que não tem coisas em atraso nesse momento, sem nenhuma receita? Principalmente salário. E aí tem um fator muito importante, né? Uma das linhas do governo federal é destinada especificamente para pagamento de salário, até 2 salários mínimos por empregado, vezes o número de empregados de cada empresa. Quer dizer, essa nossa linha é uma linha complementar a isso, ela pode atender a isso, mas ela vai além. Ela cobre também os gastos com os insumos que o empresário adquiriu, já recebeu ou não, mas não pagou ainda porque não está tendo receita, ele vai ter essa oportunidade de pagar, as contas recentes que ele não teve condição de pagar, então o giro vai se destinar a isso. E uma das coisas que a gente vai precisar para identificar se realmente a empresa tem necessidade de giro é saber se ela está fazendo compras. Então a gente vai pedir para as empresas que vão acessar essa linha que ela nos autorize baixar direto lá no site, através da senha dela, notas fiscais de compras dos últimos 6 meses, só no valor da operação de giro que ela vai fazer. Então, a empresa, em 6 meses,
compra aí uma empresa que fatura 1 milhão, compra em 6 meses 400, 300 mil em insumos ou mercadorias, ela só precisa a gente que deem esse total de 100 mil ou os comprovantes de pagamento de salário, só para a gente saber se ela está operando. Isso para saber se esse crédito está tendo a destinação certa, né? Porque o giro não pode ser construído como um suprimento só de caixas para empresas que estão em condição de absoluta incapacidade operacional. Essas empresas elas precisam de algum socorro, mas o socorro que a gente está dando é para as empresas que estão realmente operando. E esse mecanismo de identificar se ela está fazendo pelo menos compra é uma das maneiras de saber se a necessidade que ela tem é de giro e não apenas caixa. E você trouxe uma informação muito importante pela manhã, que foi aquela de pegar só os mais representativos para não gerar aquele bolo gigante e ainda a possibilidade de apenas mandar aquele link da nota fiscal eletrônica, que isso já pode passar para você verificar, não é isso? Exatamente. A gente não é um órgão de fiscalização. A empresa ela pode dar a nota fiscal e aí ela cata as notas fiscais de maior valor, aqueles fornecedores de maior valor, 1, 2 notas no montante do valor da operação, manda para a gente, ou então ela disponibiliza a gente com acesso para que a gente baixe lá notas fiscais de compras que ela fez e que estão disponíveis lá, só no valor suficiente para dar respaldo à realização da operação de crédito. Então, um procedimento simplificado que a gente faz com toda facilidade. A gente faz capital de giro a empresas há muito tempo, né? Temos um histórico longo e isso nunca foi e não vai ser um problema agora. Que maravilha. Só recapitulando, dentro da nossa estratégia, Zé, a gente faz o seguinte: nós temos lá a questão do ciclo, do acompanhamento disso, nós temos as vacinas de legislação vigente, nascente e o direito, e depois nós temos essa etapa de priorização daquilo que é mais importante. Claro que isso varia de situação para situação, a nossa escala foi pensada no sentido daquilo que eu preciso me manter vivo, porque eu só posso ajudar se eu estiver vivo. Se eu morrer, né, se tiver no buraco todo mundo junto, já foi. Aí, nessa escala, nós estipulamos, né, a mão de obra, né, os colaboradores, logo na sequência, aluguéis, fornecedores, impostos, contas de consumo, que é um problema seríssimo que está acontecendo. Então, todos esse universo de decisões que eu preciso tomar, elas estão amparadas por essas linhas de crédito que você está nos trazendo? Exatamente. É um socorro de emergência. A gente faz até trocadilho, sem nenhum né? Os médicos socorrem com os equipamentos de respiração às pessoas, os seres humanos que são a prioridade nesse momento. O outro segmento de prioridade máxima é o segmento de abastecimento. As pessoas precisam continuar tendo acesso às cadeias de alimentos, higiene, e aí desde a ponta aqui do varejo até a produção lá no campo, passando pela logística de distribuição. Essa é uma segunda cadeia de suma importância nesse momento trágico que a humanidade vive. E aí um terceiro papel muito importante é o papel dos bancos, principalmente os bancos públicos, que é dotar as empresas de condições para se manterem respirando artificialmente, que elas não estão podendo operar, para que elas não fechem as portas, continuem pagando fundamentalmente o salário dos seus empregados, porque isso tudo vai passar. Daqui a alguns meses, os restaurantes vão estar abrindo, os bares vão estar abrindo, e elas vão estar vivas com o suporte que a gente puder dar, com os empregos mantidos, para que elas voltem a ter renda, a ter vendas e produção, e a economia volte a um novo ciclo de crescimento. Que maravilha. Nossa, como é uma reunião de família brasilina, e a gente tem uma empatia muito grande a todos aqui. Eu tenho certeza que a sua fala me emocionou tanto agora, como deve ter emocionado a tantos que estão se pronunciando aqui, porque essa é o clamor que nós estávamos falando de ajuda de verdade. E só para não ter dúvida sobre esse processo, a certidão negativa de débito, como é que vai funcionar essa questão, por favor, Zé? As certidões, elas estão, já saiu a legislação do governo, tentando a necessidade delas nesse período de emergência, né? Mas assim... Esse período é até quando, Zé? Não, a linha, ela tem... a resolução ela estabelece até o dia 31
12 para a operação, mas a concentração de demanda por crédito é nesse momento de emergência, né? Não dá tempo de esperar dezembro, não. Não, tem que ser logo. Mas, assim, quem tem problema de certidão, mesmo não tendo a exigência, o governo também já disponibilizou N maneiras de prorrogar, de postergar pagamento de impostos. Está tudo sendo diferido, está tudo sendo facilitado. Então, a ausência de certidão, além de não comprometer o crédito, ela também pode ser regularizada para obter a certidão. Através do crédito. Através do crédito ou através da prorrogação junto ao Tesouro Estadual, Tesouro Federal, algumas coisas do Tesouro Municipal, porque todos os segmentos de governo estão dilatando, diferindo os prazos de recebimento de impostos e tributos. Nossa, isso na Páscoa é um significado extraordinário, porque realmente são respostas da ajuda de verdade, né? E a gente tem falado a importância de construção disso, ou seja, isso está levando a muitas pessoas, muito obrigado por isso, desse alento, assim, as coisas estão caminhando, a gente está evoluindo, a ficha está caindo, né? E as coisas, a gente sabe dessa montanha russa, o quanto é difícil lidar com esse assunto, o quanto é difícil tudo que nós estamos vivendo, mas as coisas estão, né? Essa esperança está sempre presente, né? Nós temos falado o tempo inteiro, ninguém vai ficar sozinho, gente cuidando de gente, as coisas se encaixando, é realmente um estresse emocional violento, porque aguardar tudo isso ia acontecendo, né? E apesar de estar acontecendo com uma rapidez muito grande, porque nós, né, você está me trazendo situações de segunda a terça-feira, né? A MP demorou 15 dias para pagar uma coisa dessa, quer dizer, é uma construção ainda numa velocidade enorme, né? É verdade. Tudo é urgente nesse momento, né? Tudo acontece numa velocidade sem precedentes. É uma crise sem precedentes. Então, tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que ser muito rápido, porque se demorarmos, é uma vida humana que se perde, é uma vida de um CNPJ que pode se perder, e a gente tem que preservar o número possível de vidas. E diz uma coisa, perdão, Railton que colocou um depoimento aqui, me emocionou. Nós falamos pela manhã também, como você mesmo citou, em condições normais de temperatura e pressão, esse processo, você imagina que uma vez que a planilha esteja nas suas mãos, a coisa caminha, nós estamos falando de que período de tempo? Tá. A gente estabelece um momento de abertura do cronômetro quando o cadastro está pronto. A empresa ela precisa fazer o cadastro, se ela optar por online, na interação online no site do banco, a central já vai dizendo se os documentos estão válidos ou não. Se ela optar pelo cadastro offline, o envio dos documentos cadastrais para a agência manda para a nossa central de cadastro, tudo em meio digital. Geralmente, esses cadastros ficam prontos, se a documentação toda estiver completa, em 48 horas. Se estiver incompleta, isso às vezes delonga. É um contrato social que não está que tá ilegível, que está sem o complemento, é um extrato do Simples que não está com o período completo, ou sem o recibo do PGDAS, é uma quantidade que não foi sócio. Isso, quer dizer, tem que vir completo. Então, vindo completo, 48 horas o cadastro está pronto. O cadastro pronto, a gente tem condição na hora de apertar o botão lá e rodar o limite de crédito. Então, em questão de minutos, o sistema que roda o limite, com o algoritmo que ele tem e varrendo as demais informações disponíveis sobre aquele CNPJ na rede de informações que foi estabelecida pelo Banco Central, os sistemas de informações, ele estabelece o limite de crédito. Aquele limite de crédito é o teto para o cliente tomar, de giro, né? Então, estabelecer o limite de crédito, ele vai fazer o uso do limite. Então, no uso, é que ele vai trazer as informações das notas fiscais de que falamos, os elementos adicionais para que a agência, e isso é feito na própria agência, faça um relatório e imprima e deixe pronto o contrato para o cliente assinar. É importante, inclusive, dizer que o cliente não precisa se dirigir às agências, ainda mais nesse momento, que se deve evitar contato, não que ele esteja proibido, ele pode até ir, mas toda a interação ela pode ser feita via internet, por bits, por telefone. O momento vai ter a necessidade de entrevista que o gerente vai fazer com ele por telefone, ele precisa
conhecer o empresário, em alguns casos até, se for o caso, fazer uma visita, nos poucos casos, mas aí recebeu esses elementos, preparou o relatório do limite de crédito e fez o contrato, é o momento em que o cliente precisa comparecer à agência para assinar o contrato. Se ele já era cliente, já tinha um cartão de autógrafo lá na agência, ele pode assinar e mandar um portador deixar que a gente confere a assinatura. Se ele não tem esse cartão de autógrafo e os cartórios não estão funcionando para autenticar a assinatura dele, então ele precisa comparecer à agência e assinar o cartão de autógrafo perante o gerente, porque é a maneira que a gente tem de atestar que aquela assinatura é dele mesmo. Assinou, não precisa de registro, o dinheiro é liberado na conta. Meu querido... E o prazo que a gente estipula depois do cadastro pronto, entre 12 e 15 dias é o prazo que a gente estipula para os processos de capital de giro. Só atrasa realmente a ausência de algum documento, algum dado que... Nós estamos nos 20 segundos finais, eu vou reabrir com você só para a gente finalizar na sequência aqui, tá? Porque é o tempo do Instagram, só para a gente dar uma parada final e a gente volta já. Você pode continuar comigo? Claro, claro que sim. Muito obrigado. A gente retorna agora em 6 segundos que está me aparecendo aqui na tela. Ok. Funcionou, meu irmão. Nossa Senhora. Olha o nosso querido Zé Gomes aí. Aqui. Superintendente do Banco do Nordeste da Bahia. Nossa Senhora. Você estava finalizando a questão do tempo entre o cadastro. E aí já faz logo a ressalva, né, Zé? Se você tem atenção a essas questões da linha de crédito, isso tem importância a você. Primeira coisa mais importante é saiba qual é o crédito que você precisa, né? Segundo, faça com o maior zelo possível o seu cadastro, se atente a isso. E se fazer o seu cadastro significa mostrar a sua realidade. Não se preocupe com nada dessa documentação que não seja o espelho da verdade, não é isso, Zé? Acho que sua ligação cortou, não te ouvi. Tá me ouvindo, Zé? Agora voltou. Sim, nós estávamos falando sobre o prazo final e essa questão do cadastro. Só para a gente fazer uma alinhavada final e já muito obrigado lhe agradecer. Pois é. Então, assim, concluído o cadastro, e o cadastro depende muito. Ele está voltando aqui, viu, gente? Pronto. Pronto. Então, assim, concluído o cadastro, e o tempo do cadastro vai depender da entrega da documentação completa pela empresa, aí começa a contar o nosso cronômetro. Então, o prazo entre 12 e 15 dias, porque o processo é feito na agência, é um prazo razoável para a gente entregar o contrato. Como o contrato não precisa de assinatura, entregou, e a gente libera o crédito. Então, assim, a gente vai estar com toda a estrutura montada na nossa rede de agências para atender nesse prazo. O que passar no prazo é algum elemento, algum dado, alguma coisa que pode ter atrasado e prejudicado esse processo. Então, a nossa rede de agências está preparada para esse atendimento e a gente reitera a importância que as empresas elas possam fazer uso dessa interface com a entidade de representação, no caso a Abrazel, porque facilita muito a interação. E tem um outro dado que eu não estou importante dizer. As empresas que vão poder acessar essa linha de capital, elas precisam ter faturamento para pelo menos 10 mil. Então, empresas iniciais ou empresas que têm faturamento a 1, 2, 3, 5 meses, elas não conseguem calcular limite de capital de banco nenhum. Essas empresas novas atendem, mas com crédito para investimento associado. Então, esse crédito de emergência é para as empresas que estavam operando com empregados, né, e tendo receita, faturamento. Essas empresas que a gente precisa ter de forma emergente para que elas
Nós estamos falando de 10 meses então, né, Zé? 10, 12 meses. 10 meses com faturamento razoável já dá para calcular limite. Combinado. Eu gostaria de aqui, além de tudo, Zé, pedir a sua autorização. Essa é uma live que fica 24 horas no ar, mas a gente tem a possibilidade de gravá-la e deixar disponível no canal do YouTube para depois disso, porque as informações que você está trazendo são extraordinárias. E Tranquilamente. é um alento para a Páscoa que está chegando, e eu tenho a certeza de que ela vai reverberar muito. E é uma outra pergunta que está sendo feita, se essa é uma linha exclusiva para associados à Brasel. Eu queria que você, de viva voz, trouxesse o significado e como funciona essa parceria. Isso. A linha ela pode ser acessada por qualquer empresa, qualquer agência do banco. Canal aberto, essa parceria firmada com a Brasel, ela é feita no sentido de facilitar o atendimento. Então, assim, as empresas elas geralmente se organizam através das suas entidades de classe. As indústrias elas se organizam através dos seus sindicatos e de uma federação, a FIEB, né? Então, os restaurantes, os bares, eles têm uma organização. Quer dizer, eles não têm que estar sendo atendidos somente através da federação, da entidade deles. Eles podem ser atendidos direto. Mas, reiterando o que dissemos desde o início, é importante que procurem o canal da sua entidade, porque facilita muito. A gente montou uma interface, a Brasel fez uma pesquisa levantando entre as empresas e vai continuar levantando cerca de 7 elementos de informações básicos para a gente facilitar o atendimento. Fez a pesquisa, levantou os dados, passou para a gente vai dar retorno e vai ficar nessa ação. Então, a empresa que está no rol desse tratamento, ela vai ter um processo mais sério. A que não está, ela vai ser atendida pelo Banco Nordeste. Ela não vai deixar de ser atendida. Só que ela não está no bojo desse acompanhamento especial. Ela não vai ficar com aquela coisa de, se está havendo uma demora ou um atraso, o cliente pode chiar e ele tem que ser atendido do mesmo jeito que está. Mas aqui ele tem a força da entidade representativa dele de reclamar e acompanhar todo dia esses processos. O objetivo é esse. Meu querido, eu quero lhe agradecer mais uma vez por tudo, né? Não é, eu tava brincando aqui agora, não é à toa que você tem a cara de Reis Magos, né? E eu queria lhe agradecer muito pela sua parceria, por essa ajuda de verdade, não só a você, como a instituição que você representa. É exatamente isso que a gente está buscando nesse instante. Coisas melhores ainda virão, porque a jornada está só começando. Eu queria facultar a você o tempo que você quiser para você dar a sua mensagem final. Nós continuamos juntos. Nós temos agora um compromisso toda semana de nos encontrarmos para avaliar exatamente esses aspectos, né? E estamos em contato o tempo inteiro, com o testemunho aqui, algumas travas e posições surgidas foram imediatamente tratadas por você e já estão colocando aqui, já estão já andando, o que mostra cada vez mais essa postura, essa verdade de estar atuando com isso. Né? Eu quero, com todo o coração, trazer a minha emoção de agradecimento, que eu sei que é a de muitos que estão aqui. Fique à vontade, muito obrigado por tudo. A gente do Banco do Nordeste, nós, seres humanos, o corpo funcional do banco, os gerentes, a gente é uma oportunidade de investimento por estarmos fazendo parte de um setor vital para atendimento ou para a reversão da crise que atravessamos. Né? Então, eu não deixo de fazer sempre essa correlação. O médico que está na linha de frente atendendo os pacientes doentes, o setor de abastecimento, as pessoas que fazem parte dele, e nós, do setor bancário, os bancos públicos, nós temos uma missão especial e que muito nos engrandece nesse momento, que é salvar vidas de empresas, que é manter empresas respirando, que é manter empregados, famílias com renda até essa crise passar. Então, é um papel muito importante e isso nos dignifica muito. Procurem a sua entidade de classe, no caso aqui, os restaurantes e bares A Brasel. As portas do banco estão abertas, de qualquer maneira, para quem quiser nos procurar. 0800 728 3030, 0800 728 3030, bnb.gov.br. Você vai encontrar um canal de atendimento.
mas procure usar esse canal e essa interação que a gente criou com a Abrazel, porque o atendimento será mais facilitado. E contem com o apoio do Banco Nordeste, o Banco Público, dá suporte às empresas nesse momento de crise. Muito obrigado. Obrigado, meu querido. Deus lhe abençoe e uma boa Páscoa a você e a sua família, viu? Muito obrigado. Boa Páscoa a todos. Um abraço. Opa, vamos respirar. Casa do Açaí, você me pediu para não sair sem te responder. Qual é a pergunta? Me diga aí, que eu acho que está toda a nossa equipe, todo mundo na retaguarda, emocionado, e não me passaram aqui ainda. Coloca para mim de novo essa pergunta, que a gente não deixa ninguém vai ficar sozinho, gente cuidando de gente, e não fica nenhuma pergunta sem resposta, mesmo que a gente não saiba, né? Isso aí é o melhor caminho. Estou só aguardando você para a gente finalizar. Você viu a autorização, nós vamos colocar a live no ar, e depois nós vamos colocar a live toda no YouTube, que já tem a gravação da reunião que nós fizemos com o Banco do Nordeste hoje pela manhã, já está lá no canal do YouTube da Brazel Bahia. Você vai encontrar todas essas questões, você vai achar os links. Nós vamos botar, não deu tempo, mas vamos fazer isso agora. Nós vamos colocar pode me perguntar, Bruno, eu já perdi aqui, eu não consigo ver, então repete a pergunta para mim que eu respondo. A gente vai colocar no site uma página só para tratar dessas linhas de crédito do Banco do Nordeste. A pesquisa vai estar lá, o link dela, essas lives e o vídeo da manhã que nós tivemos também, que foi fantástico, com a equipe do Banco do Nordeste, explicando detalhadamente esse processo, pacientemente, e vai ficar lá 24 horas, já fica aqui no Instagram e vai ficar no YouTube aí, ad infinito, até a hora que a gente vai passar por tudo isso, vira o velho. Bruno, não tenho capital para me associar? Como assim? Não entendi. Casa do Açaí, eu já preenchi os requisitos da Abrazel e aí agora? Não tem requisitos de Abrazel algum, entendeu? Você viu que a missão de cada um nossa missão como associados como a Abrazel é fazer essa gestão junto a eles no processo de agilidade, de acompanhamento, e que o crédito é para todas as empresas de todas as linhas. Então nós vamos fazer um acompanhamento dos nossos associados nesse atendimento. Os que não puderem ou que não desejarem, continuam tendo seus acessos normais, o banco continua aberto, a coisa continua funcionando, combinado? Como é que você vai fazer? Você tem no site da Abrazel, já tem lá o Associe-se, você tem lá todas as informações de como fazer essa associação. Nós estamos criando também uma nova página para isso, deve estar no ar daqui a alguns dias, no máximo 2 dias. Mas isso já tem também os caminhos lá no site. Tudo vocês vão encontrar, respira. No site da Abrazel, ba.abrazel.com.br, você vai encontrar todas as informações, desde quando nós começamos a prosa até hoje. Não tem agonia nenhuma com isso, respira, que as coisas estão todas lá, o processo está todo cristalino e transparente para vocês, e a coisa vai continuar navegando nessa linha, tá certo? Nós estamos aqui para abraçar cada um de vocês, a nossa reunião da família Brasilina, né? Muito obrigado por tudo. Eu saio dessa live hoje com a alma lavada e agradecendo por cada um de vocês essa energia que tem feito as transformações necessárias que a gente precisa fazer naquele horizonte estratégico, operacional, validado a cada momento. Acredite nisso. Vá lá na página da Abrazel, se inspire sobre isso, não tome, chega de informação, tem informação demais. Para um pouquinho, vasculha tudo que você tiver lá. Se você não encontrar, aí vá para outro caminho ou sinalize para a gente, para a coisa acontecer. É de alegria, irmão. É de alegria e de emoção, meu amigo Railton. Chorar faz bem, né? Faz bem porque é um chorar de gratidão. E de que estamos no caminho certo, juntos. Gente cuidando de gente, e nós vamos seguir na viagem. Uma feliz Páscoa a todos. Nos vemos amanhã às 21 horas. Um forte abraço para cada um de vocês. Sigam em paz. Que Deus ilumine a todos nós. Forte abraço.